Vamos passar para o segundo tópico, para não ficar muito grande, não vamos nos aprofundar muito, mas vamos falar no segundo tópico aqui, da questão da verdade, amém? E a verdade e a sabedoria têm uma certa relação, por isso que eu deixei esses dois atributos para o final. Vamos ver aqui a palavra verdade e fidelidade. Fidelidade também está lá no livro de Gálatas, no fruto do Espírito, amém? Olha só, verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Ela diz respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza divina. Então, deixa eu frisar mais uma vez aqui. Todos esses atributos, irmãos, esses atributos é algo próprio da natureza de Deus, amém? Então, olha só que coisa interessante. Todos esses atributos, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis de Deus, são atributos que vêm de Deus, amém? É próprio da natureza divina. Isso não é obra do próprio homem. O homem não pode produzir essas obras por vontade própria. Quando o homem faz um ato de amor, ele está manifestando algo que já é de Deus, amém? Até as pessoas não crentes podem ter atos de amor. Não significa que elas estão cheias de Deus, que o Espírito Santo está agindo nela, não, mas por causa lá do início, ainda há um resquício da natureza divina no ser humano, amém? Porque quando Deus criou o homem perfeito, amém? Mas a queda prejudicou o homem. Então ainda há alguns resquícios da bondade de Deus no homem, amém? Há outros teólogos que vão dizer que não, mas nós, como assembleanos cremos que sim, amém? Ainda há um pouco de bondade no homem, no sentido de que ele manifesta essas ações aí, mas não significa que ele é bom na essência. O homem é bom na essência, amém? O homem é mau porque está debaixo do pecado. O homem só vai se tornar bom quando ele crê em Cristo, amém? Então Cristo, o Espírito Santo, passa a habitar no homem e produzir o fruto do Espírito nele de forma mais plena, mais verdadeira, e ele passa a ter a natureza de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então a verdade é algo próprio da natureza divina. Já a fidelidade, do latim fidelitas, é a garantia do cumprimento das promessas deles. Então a verdade, o atributo da verdade, quando falamos de Deus, né, nós estamos dizendo que a verdade é um atributo relacionado à fidelidade de Deus. Ele diz respeito à veracidade. Deus é verdade. Amém? Deus não é só verdadeiro. Ele é verdadeiro, amém? Mas também é verdade. Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode errar. Amém, irmãos? Ele é verdade. Deus não erra. Amém? Deus não é erro. Não tem erro em Deus. Não tem mentira em Deus. Deus é verdade plena. A mentira não vem de Deus. Pois Deus é verdade em plenitude. Amém? E está relacionado à fidelidade, por ele ser verdade, ser verdadeiro, ele é fiel. Amém? Então, se ele disse algo que vai fazer, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Amém, irmãos? Vamos lá. Deus é consistente e constante em suas promessas e em sua graça. É, pois, um atributo relacionado com a imutabilidade de Deus. Ele é consistente e constante. Deus é verdade e é imutável. Ou seja, Deus não muda. Verdade, sempre verdade. Amém? Então, a verdade, irmãos, ela é algo maravilhoso, porque Deus é verdade em essência. Então, toda a verdade parte de Deus. Amém? Então, olha que coisa maravilhosa. Nós, às vezes,
encontramos pessoas que elas não querem conhecer a verdade. Elas querem continuar convivendo no erro, no engano, nas ilusões da sua mente. Por quê? Porque não, já encontrei Deus, se Deus é a verdade, não preciso de saber de mais nada. Mas isso é um erro. Por que um erro? Porque Deus é verdade e toda a verdade provém de Deus. Amém? É óbvio que nós, como seres humanos, não podemos conhecer a verdade de tudo. De tudo não, mas algumas verdades é possível nós conhecermos. E quando nós estamos buscando a verdade de algo, a verdade de um fato, a verdade de Deus, nós estamos buscando o próprio Deus, nos aproximando de Deus, amém? Esses atributos, é importante estudarmos sobre esses atributos, pois eles nos revelam Deus de forma mais plena, de forma melhor a entendermos quem Ele é e aplicarmos isso em nossas vidas. Conhecendo a Deus, vamos ter uma posição diferente, uma visão de mundo diferente. Deus é a verdade, então eu prefiro a verdade, eu busco a verdade em todas as coisas. Vou conseguir encontrar em todas? Não, pois sou falho, ser humano, mas devo continuar buscando, amém? Vou sempre falar a verdade? Não, porque eu sou falho, sou ser humano, mas devo buscar sempre falar a verdade, amém? Os irmãos estão entendendo? A verdade é algo bom. Isso nós precisamos entender. Nossa sociedade nessa geração perdeu esses valores, perdeu esses atributos, não entende essas coisas mais, porque nós estamos vivendo em uma época de muita confusão mental, uma época de muita confusão psicológica, uma época de confusão teológica profunda, em que nós não temos as bases da nossa fé arraigadas dentro de nós, e nós não conseguimos refletir a imagem de Deus nessa sociedade nos dias de hoje, porque perdemos o conhecimento profundo sobre Deus. Então nós precisamos aprender mais sobre Deus, nos aprofundar na verdade de Deus. Então a verdade ela é um atributo de Deus, amém? Comunicável, Deus comunica conosco, o Espírito de Deus produz isso em nós, ele nos guia a buscar a verdade. Se nós vivermos no erro e no engano, é porque tem alguma coisa errada em nós, amém? Há alguma coisa errada em nós, não podemos viver no engano para sempre, precisamos buscar a verdade é algo intrínseco da natureza divina. Olha o que eu vou ler aqui. A veritas Dei, isso é uma palavra em latim que significa verdade de Deus, é, em última análise, a correspondência de fato, a identidade do intelecto e a vontade de Deus com a essência de Deus. Deus é a verdade em si mesmo num senso absoluto. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é a verdade em si mesmo num senso absoluto. Amém? Não há verdade absoluta aqui na Terra, mas Deus é a verdade absoluta. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo. Nós precisamos buscar a verdade nas coisas, quando se refere a Deus também, buscar a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, para que nós nos aproximemos a cada vez mais de Deus. Amém? Não dá para se aproximar de Deus sem a verdade. Amém? Não dá para se aproximar de Deus sem a verdade. Pois nós estamos achando que, algumas pessoas acham que estão se aproximando de Deus no erro, no engano, mas simplesmente porque oram muito, porque simplesmente vão todos os dias ao culto. Só que isso não significa que nós estamos nos aproximando de Deus, pois se estamos se aproximando de Deus no engano da nossa mente, das nossas próprias suposições, dos nossos próprios entendimentos sobre Deus, nós não estamos se aproximando de Deus, estamos nos afastando dele. Amém, irmãos? Para se aproximar de Deus, é preciso se aproximar de Deus com a verdade. Amém? A palavra de Deus também é a verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Amém, irmãos? Vamos lá aqui para a gente terminar. Olha aqui, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos ler aqui Salmo 31, 5. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça.
justo e reto é. Amém? Ele é justo, ele é reto em essência, não há injustiça nele. Amém, irmãos? E ele é a verdade. Amém? Vamos lá, Isaías 65:16. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que juntar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão encobertas diante dos meus olhos. Isaías 65:16. Aqui João 14:6. Esse aqui é um texto todo cristão conhece, né? Diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele disse o quê? Eu sou o caminho, não é um caminho, é o caminho, amém? E disse, eu sou a verdade, amém, irmãos? E a vida. Então Jesus se apresenta aqui como a verdade, amém? Então a verdade, a veracidade das coisas estão em Deus. Deus é a verdade, amém, irmãos? Para terminar aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Jesus, pois, é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Aqui o comentarista do livro em que eu estou baseando os estudos aqui, ele está dizendo o seguinte: é confessar nossos pecados com verdade. Amém? Agir com Deus com verdade. Não podemos viver no engano. Amém? Agir com Deus com a verdade. Ser sincero. Ter sinceridade para com Deus. Porque Deus é verdade. Amém? Então, devemos procurar viver na verdade. Então, irmãos, devemos buscar a verdade. Nós somos pessoas que devem viver na verdade. Não somos perfeitos. Não seremos perfeitos. Mas devemos ter isso na mente. A busca pela verdade. A busca por ser verdadeiro e sincero. Primeiramente para com Deus. Amém? E depois para com os outros. A nossa sociedade é uma sociedade de estereótipos, em que nós queremos sempre parecermos diferente para as outras pessoas. Quando alguém é sincero, não é? Verdadeiro, a nossa sociedade o trata como uma pessoa rude, como uma pessoa não muito politicamente correta. Mas isso é um erro. Nós não devemos ofender ninguém, é óbvio, não devemos tratar as pessoas com amor, amém? A verdade tem que estar baseada no amor, todos os atributos têm que se relacionarem entre si, amém? Lembra lá que eu disse do fruto do Espírito? Não é frutos, não é vários frutos, é o fruto. Então a verdade, a fidelidade, a bondade, o amor, tudo tem que se relacionar, ok? Todos esses atributos comunicáveis de Deus, que são para nós, que Deus comunica conosco, eles têm que se relacionar entre nós. Ou seja, eu não preciso ser rude com as pessoas porque eu tenho que ter amor com as pessoas, mas eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Amém? Ah, mas a pessoa vai achar que eu sou muito diferente. Não importa. A verdade e a sinceridade faz parte da essência de Deus. Deus não se esconde de ninguém. E Deus não engana ninguém. Amém, irmãos? Deus é a verdade. Ele é o que ele é. Nós é que arrumamos confusão. As religiões é que fazem confusão sobre Deus, mas Deus se revela plenamente como ele é. Amém? Sinceridade e verdade, atributos imprescindíveis para as nossas vidas. Amém? Vamos para o terceiro ponto aqui. O terceiro é o da sabedoria. Amém? Então nós já falamos sobre o atributo do amor, o atributo da verdade e o atributo da sabedoria. Amém? Vamos falar sobre a sabedoria. Depois nós vamos estudar mais sobre esses assuntos e vamos também buscar de outras fontes, amém? Cada um de nós, para aprendermos mais aí, em nome de Jesus. Vamos lá, ó. Sabedoria. A sabedoria é mais que o conhecimento ou a inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender todas as coisas. Um aspecto particular da onisciência de Deus. Olha lá, lembra que nós estudamos semana passada sobre o atributo da onisciência de Deus, amém? Que é o atributo em que Deus tem todo o conhecimento ou toda
a ciência, amém? A sabedoria, nós não podemos ter toda a ciência, todo o conhecimento, amém? Nós não somos oniscientes, mas Deus comunica conosco um atributo, o atributo da sabedoria. Qual é o atributo da sabedoria? Nós podemos ser sábios, amém, irmãos? Nós não vamos ser oniscientes, mas vamos ser sábios. Olha só, é o conhecimento, a inteligência. Trata-se da capacidade mental para entender as coisas. Um aspecto particular da onisciência de Deus. Por que um aspecto particular? É um fragmento da onisciência de Deus que Deus concede para nós. Esse atributo é conhecido como sapientia Dei. Isso aqui é uma palavra em latim, amém? Sabedoria de Deus, ou omni sapientia. Toda a sabedoria, amém, irmãos? Então, é o atributo conhecido como sabedoria de Deus. Nós podemos ser sábios, devemos buscar a sabedoria, amém, irmãos? Sabedoria não é só conhecimento. Só conhecimento não nos torna sábios. O que nos torna sábios é o conhecimento unificado, aplicado à vida nossa, as nossas experiências e aprender com as nossas experiências, amém? Isso nos torna sábios e não é nada de errado em ser sábio, em buscar ser sábio, amém? Nós estamos vivendo numa sociedade, e eu sempre vou colocar essas questões da sociedade porque eu quero associar ao que nós vivemos hoje. Veja bem, nossa sociedade é uma sociedade infantilizada, amém? Inclusive em nossas igrejas há muitas pessoas infantilizadas. É por causa da cultura que nos cerca, é óbvio que é, mas também porque as pessoas não buscam ser melhores. Amém, irmãos? Nós não somos salvos por nossas obras, isso nós sabemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas o Espírito nos conduz a produzir bons frutos. Se você não está sendo conduzido pelo Espírito a produzir bons frutos, alguma coisa não está batendo aí, amém? Tá dando para entender? E a ser melhor a cada dia, irmãos, no trato com as pessoas, na inteligência, na questão de observar as questões que estão acontecendo no mundo para não sermos enganados. Quantas pessoas que estão sendo enganadas por falta de sabedoria. E há pessoas antigas no nosso meio cristão que também não têm sabedoria. Amém, irmão? Sabedoria de Deus, não consegue conhecer a Deus, não sabe qual é o plano de Deus, qual é as doutrinas basilares da fé cristã, aquilo que Cristo quer para nós. Quantos cristãos que estamos muito tempo no seio dos irmãos, né, junto com a comunidade cristã, mas nós não sabemos o que Deus requer de nós, nós não sabemos, nós não melhoramos. Nós não tratamos as pessoas com amor, nós não produzimos frutos de caridade, amém? De bondade. Nós queremos ficar presos em ideias apenas, e não em ações que beneficiam o próximo, amém? Que manifestam a glória de Deus, irmãos. Toda teoria, apenas teoria, não faz sentido nenhum. A teoria só tem sentido se ela for posta na prática, amém? Então, sabedoria é convivência, é experiência de vida com conhecimento de Deus. E aqui nós estamos falando de sabedoria, nós, né, como cristãos, a sabedoria de Deus para nós. Olha só, é a correspondência do pensamento divino com o sumo bonum, ou o sumo bem. Agostinho de Hipona, eu já falei sobre Agostinho aqui uma hora, eu vou dar uma aula sobre Agostinho de Hipona. Ele fala muito bem sobre o sumo bem, ou seja, o sumo bem é o interesse primordial da felicidade humana, da felicidade do homem, amém? Olha só, sumo bem de todas as coisas, é a sabedoria do conselho divino pela virtude, a qual Deus sabe todas as causas e efeito, e as ordena aos seus próprios fins, e pela qual ele essencialmente cumpre seu propósito fim, para e por meio de todas as coisas criadas. O que é o sumo bonum, ou o sumo bem? É o fim de todas as coisas, amém, irmãos? Então, a sabedoria, ela está relacionada com o sumo bem, com o fim de todas as coisas, o sumo bem, o bem supremo,
Amém? Qual é o bem supremo da igreja? Deus. Amém? Então, sabedoria, ser sábio, para alcançarmos o sumo bem, o supremo, a plenitude daquilo, amém, irmãos? Que nós queremos, que é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é Deus, amém? Deus é o fim em si mesmo, Deus é o fim de todas as coisas. O homem, tudo que nós fazemos aqui é para convergir a Deus, amém? Com sabedoria ele arquitetou, planejou e criou tudo que existe. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Salmos 104, 24. Deus é sábio. Amém? Ele é a sabedoria em pessoa. Amém, irmãos? Então, o sumo bem, o bem supremo que nós devemos buscar é Deus. Amém? E é conhecer a Deus. Então, temos que ter sabedoria para entender as questões sobre Deus. Amém, irmãos? Deus nos concede a sabedoria, porque Ele é sábio. Não há um ser no universo mais sábio do que Deus.